O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério Público Federal, expediram recomendação ao Estado do Rio e aos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Em razão da pandemia da Covid-19, o MPRJ e o MPF pedem proteção às comunidades tradicionais de indígenas, quilombolas e caiçaras que vivem na região da Costa Verde. Essa recomendação expedida em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público Federal compõe mais uma etapa do processo de elaboração de estratégias diferenciadas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 nas comunidades tradicionais de Angra dos Reis e Paraty. Trata-se de uma região com forte diversidade cultural. Daí porque planos de contingenciamento genéricos não fariam frente aos desafios dessas comunidades no atual contexto da pandemia. Foi necessário se instaurar um diálogo que levasse em consideração os modos de vida próprios dessas comunidades, as características geográficas específicas dessas áreas, as carências estruturais no que se refere ao acesso à saúde e ao saneamento básico. E o mais importante, a sabedoria e o conhecimento que essas comunidades detêm sobre os territórios que ocupam. Nesse sentido, a recomendação traz demandas apresentadas pelas próprias comunidades como prioritárias e se estrutura em alguns eixos. O primeiro deles diz respeito à instalação das barreiras sanitárias, para se assegurar o afastamento dessas comunidades dos principais focos de disseminação do novo coronavírus. Em segundo lugar, para que esse afastamento se dê de maneira digna, é indispensável que o poder público forneça bens e serviços essenciais, como água potável e cestas básicas, garantindo-se a segurança alimentar dessas comunidades nesse período de isolamento. Outro eixo se refere à composição adequada das equipes de saúde que atendem essa comunidade e à criação de fluxos de atendimento de urgência específicos, com a disponibilização de veículos capazes de chegar a essas comunidades mesmo em condições naturais adversas, até porque grande parte dessas comunidades se situa em áreas de difícil acesso. Outro eixo refere-se ao fortalecimento da estratégia da saúde da família, com maior articulação entre os agentes comunitários de saúde e as lideranças comunitárias, aprimorando-se, assim, os fluxos de identificação, notificação e monitoramento de casos suspeitos. Também se dá grande importância à publicização dos dados epidemiológicos dessas comunidades, com a divulgação dos boletins municipais das informações específicas dessas áreas a respeito da evolução da pandemia. E, por fim, também se recomenda uma interlocução mais próxima entre os diversos órgãos públicos de saúde competentes para atuarem nessas comunidades, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal, garantindo-se assim uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos disponíveis. Todo esse trabalho vem sendo feito com o protagonismo das lideranças comunitárias e com a colaboração próxima de institutos de pesquisa, universidades e entidades da sociedade civil. É o caso, por exemplo, da Fiocruz, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, vinculado à Universidade Federal Fluminense, e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Dessa maneira, acreditamos que o Ministério Público cumpre a sua missão constitucional de promover a democratização do debate a respeito das políticas públicas de saúde, visando a universalização desses serviços e a defesa dos interesses sociais dessas comunidades tradicionais, historicamente marginalizadas desses processos de discussão.